TEP11, o fundo de lajes corporativas da Telos Properties. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 1º de setembro de 2025. Continuar acompanhamento do fundo, ele que anunciou recentemente a queda nas suas distribuições. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Este será o tema do nosso vídeo. Lembrando que o fundo tem uma cota patrimonial a R$ 97,38, patrimônio total de 411 milhões, 29 mil cotistas, zerado em relação à sua vacância. Ele que iniciou as atividades lá em 2019, as suas taxas de gestão e administração de 0,91% e 0,13% respectivamente. Na data que eu gravo com vocês, o TEP11 cota na B3 a R$ 79,46, fazendo um P sobre VP de 0,81, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,72%. A cotação do fundo chegou aos R$ 72,47 em dezembro, desde então buscou uma pequena recuperação, atingindo inclusive R$ 88,47 e agora na casa dos R$ 79,46. Como comentamos, a última distribuição decresceu bastante, 74 centavos, será paga agora no dia 12 de setembro de 2025. Ele que vinha naquela distribuição extraordinária de R$ 1,10 em junho de 2025, com pagamento no dia 14 de 7 de 2025, e agora decresceu para 74 centavos, então muito provável que esta queda na distribuição tenha contribuído também para a queda no mercado secundário. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em TEP11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.137,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o TEP11 consegue superar o IPCA, supera o IFIX também, mas não supera o CDI, retornando no período 13,71%, enquanto o CDI retornou 25,53%, o IPCA 9,42% e o IFIX 7,95%. Então, ponto relativamente positivo na rentabilidade aqui do TEP11, porque ele vinha em direção à linha do CDI, mas desde o início das notícias da queda da distribuição, ele buscou um pouquinho mais já aqui a linha do IPCA e a linha do IFIX. Então, ponto relativamente positivo. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês o fundo fez negociações na B3 a R$ 82,64, distribuiu 91 centavos, tudo com pagamento em julho, realizado agora em agosto, e o portfólio segue bem estabilizado em relação aos inquilinos. Segundo a gestão, os ativos Edifício Passarelli e Torre Sul encontram-se maduros e significa que estão prontos também para eventual venda, caso a operação faça sentido estratégico para o fundo. Ao longo do mês de junho e de julho também, a gestão comenta que ocorreu a transição das rotinas operacionais entre a antiga e a nova administradora do fundo e, adicionalmente, houve alteração na metodologia de reconhecimento contábil das receitas, com a adoção agora do regime competência em substituição ao regime caixa. No Edifício Passarelli, o processo de recertificação LEED também se encontra em andamento. O AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, foi renovado para mais 3 anos, o que é ponto positivo. No Edifício Torre Sul, permanece com tratativas com o inquilino Med System para revisão contratual. Atualmente o inquilino ocupa 2 andares e o teatro 1.780 metros quadrados, e em relação às melhorias está prevista para o próximo mês a conclusão da implementação do novo circuito fechado de monitoramento. No edifício Fujitsu, as obras de melhoria de rooftop avançaram, além do remanejamento das plantas na entrada da garagem e nas obras aí de estacionamento. No Faria Lima 1355 foi concluída a reforma da área externa, ponto positivo, e no GPA segue aquela situação de reforço estrutural. Já vimos acompanhando aqui no canal, já tem aproximadamente 1 ano que essa situação do GPA não se desenrola, né? O fundo distribuiu 91 centavos agora em agosto, um yield de 14,07, o equivalente a 121% do CDI. Lembrando que ele tem agora um período de queda de distribuição entre agosto e dezembro de 2025, ficando lá entre 72 e 76 centavos. Agora, já em janeiro de 2026, ele volta a distribuir 74 centavos, com projeção de pagamento majorado acima de R$ 1, agora em fevereiro de 2026, quando ele pode chegar até R$ 1,30 de distribuição, ficando lá entre R$ 1,25 e R$ 1,35 por cota. Então, este hiato aqui do segundo semestre de 2025 pode ser uma oportunidade para aqueles que gostam do fundo, porque ele já volta com todo vapor em 2026, distribuindo aproximadamente R$ 1,30 por cota.
Na DRE do fundo, 3.790 foram as receitas de locação, 4 milhões um total de receitas, 932 mil para as despesas. Ele faz aqui um resultado hoje de 7 milhões, R$ 1,66 por cota. Lembrando que houve um reajuste em relação ao regime de apuração, agora passa a ser regime de competência, então com este reajuste ele percebeu R$ 3.888.000, o que ajudou aqui na distribuição do fundo, ela que chegou a R$ 1,66. Mas ele fez aqui agora, pessoal, apenas 91 centavos de distribuição e do resultado gerado de R$ 1,66, ele consome um pouco da reserva, ela que se encontra hoje na casa de 56 centavos por cota. Em relação ao patrimônio aqui do fundo, 464 milhões de imóveis, 23 milhões em caixa, 1.200.000 em FIIs, 71 milhões para receber em relação às vendas de imóveis, ele tem 50 milhões em relação às aquisições, 96 milhões de um CRI, de uma amortização que ele necessita realizar, um patrimônio líquido total de 411 milhões. Um ganho de capital negativo de 11 milhões, além de um patrimônio ajustado agora de 400 milhões. Ele tem em relação às suas aquisições para pagar 10 milhões do Faria Lima 1355, 29 milhões e meio da parcela do GPA e 10 milhões e 700 do 1355, além de uma venda aqui do CSL de 59 milhões. Já em relação ao fluxo de caixa projetado do fundo para fevereiro de 2026, ele cresce bastante, chegando na casa de 80 milhões aproximadamente e vem decrescendo, quando então, lá em agosto de 2027, ele decresce e passa a ter um caixa negativo. O fato é que o fundo possui a capacidade financeira para tomar integralmente seus compromissos até julho de 2027 e a gestão acredita que segue avaliando aí a realização de uma nova emissão visando a expansão patrimonial aqui do fundo. E lembrando que em relação à amortização, ele começa a amortizar agora em julho de 2026, cresce bem agora em janeiro de 2027 até março de 2028, quando chega aí na casa de R$ 1,5 milhão de reais. Já em relação ao portfólio do fundo, são 5 imóveis, a maior vacância é o edifício Passarelli, uma vacância financeira de apenas 11,14%. Eu digo apenas porque em relação à vacância física ele se encontra zerado e em relação à vacância financeira ele tem aqui também 1,9% para o edifício Torre Sul, os demais indicadores zerado em relação às lajes corporativas aqui do fundo. A maior exposição é para varejo, 24,8%. A maior receita por ativo é o edifício Torre Sul, seguido do GPA, 25%, 89% dos contratos remunerados pelo IPCA, ele tem 9,6% para o IGPM e 1,1% no misto de IPCA e de IGPM. Em relação ao vencimento dos contratos agora em 2025, 3%, 1% de reajustes agora em setembro de 2025, o prazo médio dos contratos 5,99 anos. A vacância financeira na casa de 1,7, zerado para vacância física, 3.597 de receita potencial, ele faz 253 mil reais de antecipação de aluguel, 3.791 para receitas de locação. Em relação ao passivo contratado aqui do fundo, ele tem na ordem aproximada de 95 milhões de obrigações em relação ao CRI da Fujitsu e também ao CRI da GPA. O CRI da Fujitsu iniciando a amortização em julho de 2026 e o CRI da GPA em janeiro de 2027. Lembrando que ele está zerado aqui em relação à sua amortização para o quarto trimestre de 2020, mas agora no segundo trimestre de 2025 ele segue com 23,7% de alavancagem do fundo. Então, ponto de atenção. No cronograma de amortização, ele segue aqui zerado em relação à necessidade de amortização em 2025, começa agora em 2026, 2 milhões e 100 e segue lá na casa de 12 milhões, 13 milhões em 2027 para ambos os CRIs, Fujitsu e GPA. Em relação à negociação, 4 milhões de negociações ao dia, cresce no número de cotistas, chegando lá agora 29.774 e o P sobre VP se encontra abaixo da média de 0,9%, como vimos aqui no Investidor 10, o P sobre VP chegando na casa de 0,81%. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, ele segue abaixo da linha do CDI, conforme vemos aqui no gráfico do relatório, no período retornando 37,10%, enquanto o CDI retornou 64,92% e o IFIX 29,05%. Em relação à rentabilidade, no mês de julho de 2025 foi negativa, de 6,89%, muito influenciada pela queda da cota no mercado secundário.
Já a rentabilidade aqui para o fundo no mês de julho de 2025 fechou negativa de 4,5%, enquanto o IFIX também negativo de menos 1,36%. Em relação ao crescimento da distribuição ao longo de toda a existência do fundo desde 2019, propiciando 21,65%, saindo lá de 29 centavos agora para 94 centavos por cota. Na média do comparativo com as demais lajes corporativas, ele faz 0,25% do IFIX, um P sobre VP na média de 0,85%, um dividend yield de 13,9%. Perfeito, pessoal? De TEP11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, principalmente na queda da sua distribuição, mas agora, para quem conseguir segurar e aproveitar as oportunidades, em fevereiro de 2026 o fundo volta a distribuir forte na casa de R$ 1,30, conforme prometido aqui pela gestão no relatório gerencial. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.